Muito boa noite, você ligado aqui na live do esporte. Hoje começando durante o período dos Jogos Olímpicos, uma nova, um novo quadro, uma nova maneira de trazer as informações dos outros esportes que estão acontecendo durante os Jogos Olímpicos, o Boletim Esportivo da LDE. Conforme a gente informou durante a transmissão do futebol, durante o período olímpico, o Rodada LDE não será exibido, não será produzido por conta dos Jogos Olímpicos também e também pelos projetos paralelos, tanto meu quanto do Bruno Mioto e do AVC, que está focado não só nas transmissões de futebol, mas também em transmissões em outros lugares e também na cobertura das Olimpíadas. Portanto, durante o período das Olimpíadas, assim que terminar o Boletim Olímpico, você fica com o Boletim Esportivo aqui na LDE, sempre no meu comando, sempre às 7 horas da noite. Muito bem, vamos começar então com as notícias aqui do Boletim Esportivo. Temos bastantes manchetes. Vamos trazer a repercussão da Fórmula 1. Nós tivemos ontem o Grande Prêmio da Bélgica. A vitória na pista foi de George Russell da Mercedes, porém, logo após o fim da corrida, o Russell foi desclassificado, o carro ficou abaixo do peso mínimo e assim a vitória ficou com o inglês Lewis Hamilton. Com isso, Leclerc chegou em segundo e o nosso querido Oscar Piastri em segundo, Charles Leclerc em terceiro e o Max Verstappen chegou na quarta posição. Daqui a pouquinho mais informações. Também nós vamos trazer tudo, obviamente, do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o empate do Santos pela Série B, as derrotas de Palmeiras, São Paulo e Corinthians pela Série A. Fazia tempo que o trio de ferro da capital paulista, na mesma rodada, não perdesse 3 jogos. Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no Boletim Esportivo da LDE. Lembrando que todas as notícias aqui do Boletim Esportivo tem como fonte o GE, então todos os créditos ao site GE do Grupo Globo. Vamos começar então em alta velocidade, vamos começar com o Mundial de Fórmula 1. Nós tivemos neste domingo as emoções do Grande Prêmio da Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps. A vitória na pista ficou com George Russell, uma corrida muito movimentada, uma corrida com bastante disputa pelas posições. Nós tivemos briga pela frente, Lewis Hamilton, uma largada fenomenal, manteve até certo ponto a liderança, que depois trocou de mãos, foi para Oscar Piastri, Lando Norris momentaneamente, depois a liderança chegou a ficar com Carlos Sainz da Ferrari, tentou uma estratégia ousada de uma parada, porém não conseguiu. Russell pagou para ver, fez uma parada apenas e assim ele conseguiu a vitória. Porém, durante o decorrer terminou a corrida, ele conseguiu a vitória, houve o pódio, porém, no final, foi feita a vistoria técnica no seu carro e constatou que o carro ficou abaixo do peso mínimo e assim ele foi desclassificado da prova, porém, com isso a vitória ficou com o inglês Lewis Hamilton. Seu companheiro de equipe chegou à sua vitória de número 105 na carreira, recorde absoluto do piloto inglês. Muito bem, então vamos trazer aqui para vocês a notícia aqui no site do GE. Mercedes pede desculpas a Russell, elogia Hamilton e promete investigação. Aqui está, portanto, a equipe alemã emitiu comunicado em que revela procurar ainda as explicações para a desclassificação do piloto britânico no GP da Bélgica, abre aspas, garantir que não aconteça novamente. O GP da Bélgica no último fim de semana foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para a Mercedes. Depois dos treinos livres decepcionantes na sexta-feira, a dobradinha no domingo. Mas tinha mais. Após a investigação da FIA, o vencedor de Spa-Francorchamps, George Russell, foi desclassificado por estar com um carro mais leve do que o mínimo exigido. No caso, 798 quilos, o carro de Russell
foi constatado estar com 796,5 kg. E com isso a vitória caiu no colo do compatriota e companheiro de equipe Lewis Hamilton. A Mercedes se pronunciou horas depois do fim da corrida sobre o episódio. Em comunicado, a equipe, através de Toto Wolff, o chefe e manager da equipe, ele pediu desculpas a Russell, elogiou Hamilton e prometeu uma investigação para descobrir o que causou a desclassificação. Abre aspas para Toto Wolff. Temos que aceitar a nossa desclassificação. Claramente cometemos um erro e precisamos garantir que aprendemos com isso. Vamos seguir, avaliar o que aconteceu e entender o que deu errado. Perder a dobradinha é frustrante e só podemos pedir desculpas a George, que fez uma corrida tão boa. Lewis, é claro, foi promovido a vencedor. Ele foi o cara mais rápido nas duas paradas e é o vencedor merecido. Apesar da desclassificação, há muitos pontos positivos que podemos tirar desse fim de semana. Tínhamos um carro que foi a referência na corrida de hoje com duas estratégias diferentes. Há apenas alguns meses isso seria impensável. Entramos nas férias de verão tendo vencido 3 das últimas 4 corridas. Vamos tentar voltar rejuvenescidos e com o objetivo de manter nossa trajetória positiva. Fecha aspas para Toto Wolff. Aqui está a declaração de Toto Wolff via Twitter, na verdade via X, né, o antigo Twitter. Vamos lá então trazer a classificação atualizada do campeonato já com as devidas mudanças. Aqui está a classificação do campeonato. Com o quarto lugar, Max Verstappen permanece na liderança do campeonato com 275 pontos. Lando Norris está na vice-liderança com 197. Em terceiro está Charles Leclerc da Ferrari com 174. O quarto, Oscar Piastri, o australiano da McLaren com 164 pontos. Em quinto, Carlos Sainz da Ferrari, o espanhol tem 160 pontos. Lewis Hamilton sobe para a sexta posição com 143, George Russell é o sétimo com 141, o oitavo é Sérgio Pérez com 129, em nono Fernando Alonso, o espanhol da Aston Martin com 47, e na décima posição do campeonato está Lance Stroll, canadense da Aston Martin com 24 pontos. Aqui vamos baixando o campeonato de construtores. A Red Bull é a líder com 404 pontos. Em segundo vem a McLaren com 361. Em terceiro a Ferrari com 340. Em quarta a Mercedes com 284. Em quinto a Aston Martin com 71. Em sexto a Racing Bulls com 33. Em sétimo a Haas com 27. Em oitavo a Alpine com 10. Em nono a Williams com 4 pontos. E a Sauber é a lanterna, está zerada neste campeonato. Então a Fórmula 1 entra de férias, desculpem, a Fórmula 1 entra de férias agora nesse mês de agosto e só volta no último final de semana do mês com o Grande Prêmio da Holanda no circuito de Zandvoort e óbvio vocês irão acompanhar esta corrida aqui na LDE comigo e com o AVC, ok? A Fórmula 1 então entra de férias e volta apenas no Grande Prêmio da Holanda no final do mês. Muito bem? Estas foram as informações da Fórmula 1. Agora nós vamos virar a página aqui. Vamos agora com as notícias do mundo da bola, as notícias do futebol. Virando aqui a página, vamos falar de Série B, vamos falar de Santos. O Santos que disputou nesse último fim de semana mais uma rodada, foi até Maceió no estádio Rei Pelé, onde enfrentou a equipe do CRB e saiu de lá com um empate 1-1, porém resultado bom para a equipe do Peixe, que permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, da Série B, obviamente. Aqui está as notícias: CRB busca empate com o Santos, que mantém folga na liderança da Série B. CRB e Santos ficaram no empate por 1-1 na noite do domingo no estádio Rei Pelé em Maceió. Peço desculpas, eu falei sábado, na verdade foi no domingo.
Jogo válido pela 18ª rodada da Série B. O time de Fábio Carille se impôs na maior parte do tempo fora de casa e abriu o placar com um gol de Serginho, que precisou de 9 minutos para ser validado por causa da análise do VAR sobre possíveis impedimentos e toque de mão na jogada. O CRB conseguiu o empate pouco depois com Anselmo Ramon, artilheiro da competição, com 8 gols. Apesar do tropeço, o Peixe continua na liderança. Com isso, o empate leva o Santos aos 33 pontos, ainda com boa vantagem na liderança. 4 pontos em cima do vice-líder, o Mirassol, que está com 29. O CRB vai para a 10ª posição do campeonato com 24 pontos. Vamos trazer aqui a tabela da Série B, certinho para vocês. Aqui está, o Santos é o líder do campeonato com 33 pontos, o Mirassol em segundo com 29, o Vila Nova é o terceiro com 29, em quarto o América Mineiro com 29. Depois vem o Sport com 28 pontos, o Novo Horizontino é o sexto com 27, o sétimo é o Ceará com 26, o oitavo é o Operário de Ponta Grossa com 26, em nono Goiás com 25, em décimo o CRB com 24 pontos. Em 11º fica o Avaí com 24 pontos. Em 12º está a Ponte Preta com 23, em 13º o Coritiba com 23, em 14º o Paysandu com 23 pontos, em 15º o Amazonas com 21 pontos, a Chapecoense é a 16ª com 19 pontos. Na zona do rebaixamento para a Série C, Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos, o Brusque é o 18º com 18, o Ituano é o 19º com 13 e o Guarani é o lanterna com 11 pontos ganhos. Trazendo aqui a 19ª rodada para vocês, já anunciando aqui no canto da tela, vamos lá, 19ª rodada da Série B, que começa na sexta-feira, às 7 da noite, no Gigantão das Avenidas em Brusque, o Brusque recebe o América Mineiro. Na Vila Belmiro, às 9h30 da noite, o Santos recebe o Sport, o Botafogo recebe o Coritiba no sábado às 5 da tarde, jogo no Santa Cruz, no Carlos Zamit, em Manaus, acredito eu posso estar enganado. O Amazonas recebe o Ituano também às 9h30 da noite do sábado. Domingo, 4 da tarde, no Majestoso, em Campinas, a Ponte recebe o Avaí às 4 da tarde. Às 6h30, em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, o Novo Horizontino recebe o Goiás. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário recebe o CRB também às 6h30 da tarde do domingo. Na segunda-feira, a rodada continua. Na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense recebe o Mirassol. Às 9 da noite, no estádio Oba, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Paysandu. E na terça-feira fecha a 19ª rodada no Castelão. Às 9 da noite, o Ceará recebe a equipe do Guarani. Muito bem. Lembrando que o Santos busca ainda contatos com o... Deixa eu até pegar aqui. Preciso sair aqui do canto para poder pegar aqui. Que está, ó. O Santos faz proposta ao Porto por empréstimo do centroavante Wendel. O Peixe está disposto a pagar a quantia de 500 mil euros pelo empréstimo do atleta, Aqui, o Santos tem negociações em andamento para contratar o centroavante Wendel Silva, brasileiro do Porto. Aos 23 anos, o jogador seria cedido por empréstimo com valor de compra fixado ao final do vínculo provisório. O Peixe está disposto a pagar 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, pelo empréstimo. Esse valor seria abatido de uma eventual compra do jogador depois da cessão temporária. O valor total da negociação pode variar de 2 milhões a 3 milhões e meio de euros, equivalente a 21 milhões de reais. Esse valor variável estaria atrelado às metas impostas em contrato. Em todos os casos, seria descontado o valor pago pelo empréstimo. A informação foi publicada pelo jornal português O Jogo e confirmado, então, aqui no caso, pelo GE. Tá aí, portanto, reforços vindo para a equipe do Peixe. Como eu disse, o Santos volta a campo na sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, na Vila Belmiro, recebe a equipe do Sport. Jogo difícil para a equipe do Peixe. Muito bem. Vamos agora
fechar aqui, vamos mudar aqui a tela. E agora saímos da Série B, vamos para a Série A, vamos falar então das coisas do São Paulo. São Paulo, que você acompanhou aqui na live do esporte no sábado, jogou contra a equipe do Fortaleza lá no Castelão e foi derrotado. Perdeu por 1-0 o jogo lá, bastante movimentado, né? E as notícias da equipe do São Paulo é que o São Paulo estava tentando negociação com Maurício Lemos, o zagueiro da equipe do Atlético Mineiro, porém o tricolor desistiu de contratar o jogador, né? A informação é que houve um desacordo financeiro entre o jogador e o clube mineiro, né? O São Paulo decidiu se retirar, então está tendo um problema interno lá entre Atlético Mineiro e o jogador, e com isso o São Paulo preferiu se resguardar e não tentar avançar com o empréstimo do zagueiro Maurício Lemos. Lembrando que o São Paulo tem um confronto duríssimo pela frente, é a ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo vai enfrentar o Goiás, né? E segundo as escalações, Arboleda, Luciano e Ferreirinha foram poupados, mas estão, ao que tudo indica, estão aptos para enfrentar a equipe do... Deixa eu até pegar aqui. Estão aptos para enfrentarem a equipe do Goiás pela Copa do Brasil. Assim como o Lucas, que está voltando de suspensão, ele que não enfrentou a equipe do Fortaleza, estava cumprindo a suspensão, afinal ele tomou cartão vermelho no jogo passado. São Paulo deve ter força máxima para enfrentar o Goiás na terça-feira às 8 da noite, amanhã no Morumbi, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano, Arboleda e Ferreirinha, que começaram o duelo contra o Fortaleza no banco, podem voltar ao time, assim como o Lucas, que cumpriu suspensão no jogo do Brasileirão. Uma novidade provável na delegação é a presença do volante Marcos Antônio, que foi regularizado no BID na segunda-feira, hoje, e que pode ser relacionado. Na reapresentação da equipe pela manhã, os jogadores que atuaram por mais tempo na derrota para o Fortaleza fizeram atividades regenerativas. A escalação do provável time é Rafael no gol, na defesa Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, o meio de campo com Luiz Gustavo e Bobadilha, o trio da volância com Lucas, Luciano e Ferreirinha e isolado no ataque o Caleri. A partida de volta está marcada para a semana que vem, no dia 8 de agosto, no estádio Ailê Pinheiro, o Serrinha, lá em Goiânia. Tá aí, portanto, as informações do São Paulo. Lembrando que o São Paulo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos marcados. Daqui a pouco vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro. Muito bem, deixamos o São Paulo, vamos pular o muro nos CTs da Barra Funda, né? Saímos do lado tricolor e vamos para o lado alviverde, as notícias do Palmeiras. Vamos trazer então aqui as notícias do Palmeiras. Palmeiras que tem uma parada duríssima pela frente. Na quarta-feira, às 8 da noite, um jogo duríssimo, Maracanã, Flamengo e Palmeiras, né? Vamos até aqui abrir as notícias, agora sim. A escalação, sem Estevão, que saiu machucado da partida contra o Vitória, o Palmeiras preparador as 2 voltas contra o Flamengo. Seriam elas as voltas de Mike, né, do lateral Mike e do zagueiro Murilo, que foram a campo na manhã desta segunda-feira na academia de futebol, treinaram e podem ser as novidades. O Palmeiras perdeu o Estevão com um novo entorse no tornozelo esquerdo, mas pode contar com novidades para o jogo dessa quarta-feira contra o Flamengo, jogo 8 horas da noite no Maracanã. Mike e Murilo, que foram desfalques contra o Vitória, foram a campo na manhã dessa segunda-feira.
O lateral direito foi poupado no sábado por conta de um edema muscular e participou da atividade na academia de futebol sem limitações. Murilo, em transição física por entorse no tornozelo direito, também participou do trabalho com o grupo. Aqui estão as imagens do Mike treinando e ali no gol Marcelo Lomba. O técnico Abel Ferreira poupou a maioria dos jogadores do fim de semana pensando no confronto nessa quarta. O técnico fez críticas ao desempenho dos atletas no jogo e estuda fazer alterações na escalação ideal antes do início da disputa dos mata-matas neste mês de agosto. Lembrando que não é só a Copa do Brasil, temos também o mata-mata da Libertadores, partidas contra o Botafogo. Partida de ida também no Rio e a partida de volta no Allianz Parque. Palmeiras realizará ainda mais um treino nesta terça-feira antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro e Abel ainda não confirmou a escalação para o jogo. Provável escalação aqui na tela com a gente. O Everton no gol, a defesa Marcos Rocha na laterância ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo ou Vitor Reis, e Vanderlan. O meio de campo teria então, portanto, provável escalação Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Essa seria a provável escalação do Palmeiras diante da equipe do Flamengo, quarta-feira, 8 da noite, jogo que acontece no Maracanã. Lembrando que o Palmeiras está na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Tá, então, essas as notícias da equipe do Palmeiras. E óbvio, evidente, vamos encerrar o nosso giro com as coisas do Timão, com as coisas do Corinthians. Corinthians que jogou ontem à noite em em Contagem, na Arena MRV, partida duríssima contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem a partida, porém, erros de arbitragem fizeram o resultado da partida. O Corinthians acabou sendo derrotado pelo Galo por 2-1, né? E temos aqui 3 novidades, né? As coisas do Corinthians, lógico, não tem muito o que dizer. Tivemos o pênalti, foi assinalado o pênalti, os 2 pênaltis. Um foi o Rodrigo Garro que fez o 1-0, o Corinthians empatou. E aí, no final da partida, nós tivemos o outro pênalti e com o gol do Atlético, vitória por 2-1. Mas saindo um pouquinho dessa questão do que aconteceu do jogo, né? Que é o principal assunto. Temos aqui 3 notícias importantes da equipe do Corinthians. A primeira delas está aqui na tela. O Corinthians está negociando a liberação do Léo Natel, do atacante Léo Natel, para clube do Chipre, né? O Corinthians negocia a transferência do atacante Léo Natel para o Pafos do Chipre. Como tem apenas mais 5 meses de contrato, o jogador deve ser liberado sem custos. Nas conversas com o clube do Chipre, o Corinthians alinha a manutenção de um percentual dos direitos econômicos de Léo Natel. A tendência é que o Timão siga com 30% dos valores e atualmente ele tem 70%. A negociação foi noticiada inicialmente pelo UOL e aqui confirmado pelo GE. Contratado no meio do ano de 2020, Léo Natel foi emprestado 3 vezes para o Apoel do Chipre, para o Casa Pia de Portugal e pelo Melbourne City da Austrália. Recentemente, o jogador esteve próximo do Santos, mas a transferência foi barrada pelo presidente do Peixe, Marcelo Teixeira. Pelo Timão, Léo Natel disputou 54 jogos e marcou 4 gols. Está aí, portanto, o Léo Natel de saída da equipe do Corinthians e está próximo de ser contratado pela equipe do Pafos do Chipre, né? Chipre, onde ele já jogou. Vamos voltar aqui. A próxima notícia aqui está aqui. Igor Coronado, que estava na dúvida se estava suspenso da partida contra o Juventude, porém na súmula da partida contra o Atlético Mineiro ele não apresentou cartão amarelo.
O meia Igor Coronado não levou o cartão amarelo na derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro e assim está liberado para defender a equipe alvinegra na próxima rodada do Brasileirão contra o Juventude. Rodada essa que acontece no próximo fim de semana. Uma confusão no fim da partida, Coronado parece ter sido advertido pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, porém não foi registrado nenhum cartão para ele. O único jogador suspenso no duelo no domingo que vem é Ángel Romero. O paraguaio levou o terceiro cartão amarelo. Então está aí, portanto, o Igor Coronado era dúvida e está liberado para jogar contra a equipe do Juventude. Jogo esse na Neoquímica Arena. Né? E a última notícia do Corinthians aqui é que o Corinthians ofereceu 45 milhões de reais pelo atacante Gonzalo Plata, o equatoriano que está defendendo o Al-Sadd do Catar, que é o mesmo clube onde está Roger Guedes. Condição de pagamento apresentada pelo Timão não agradou o clube do Catar. A diretoria vê negociação que insiste para contratar o equatoriano de 23 anos. Então, já de cara, o time do Catar, do Al-Sadd, não gostou. Apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, da cotação 45 milhões de reais, para contratar o atacante equatoriano Gonzalo Plata. O valor oferecido pelo Corinthians é de 4 milhões a menos do que o Al-Sadd pagou para contratá-lo no ano passado. Além disso, o clube do Catar não gostou das condições de pagamento propostas. O Timão tentou parcelar, pois mesmo tendo fechado o novo patrocínio Master, né, que é a casa de apostas Esportes da Sorte, enfrenta dificuldades de fluxo de caixa. Embora a oferta alvinegra tenha sido recusada, as conversas continuam. O Corinthians monitora o Plata desde o começo do ano e colocou o equatoriano como uma das prioridades para essa janela, que fica aberta até 2 de setembro. Plata foi revelado pelo Independiente del Valle e passou por Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha antes de se transferir para o Catar. Ele tem 37 jogos e 6 gols pela seleção do Equador, foi titular na Copa do Mundo do Catar, mas ficou fora da última edição da Copa América. Desculpem. Então tá aí, portanto, essas são as notícias do Corinthians. Voltando para cá, fechando a janela e fechando aqui agora a nossa edição, vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro e as próximas partidas. Vamos trazer então, portanto, a classificação do campeonato e na sequência vamos trazer a próxima rodada. Está aqui na tela a tabela, a tábua de classificação. Lembrando que o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0, partida realizada ontem à tarde no Maracanã. O Flamengo é o líder com 40 pontos, o Botafogo está empatado na segunda posição. Em terceiro vem o Palmeiras com 36, o quarto o Fortaleza com 36. Em quinto vem o Cruzeiro com 35 e o São Paulo é o sexto com 32. O sétimo é o Bahia com 32 pontos, o oitavo Atlético Paranaense com 28, em nono o Atlético Mineiro com 28 e na décima posição o Bragantino com 25 pontos. Virando a página, o Vasco da Gama é o 11º com 23, em 12º vem o Criciúma com 21 pontos, mesma pontuação do Juventude, o 13º. Em 14º vem o Internacional com 20, em 15º Corinthians com 19 e em 16º Grêmio com 18 pontos. Na zona do rebaixamento, o Vitória é o 17º com 18, em 18º Cuiabá com 17, em 19º Fluminense com 17 e na lanterna o Atlético Goianiense com 12 pontos ganhos. Agora, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desculpem. Começando no sábado às 4 da tarde no Barradão, o Vitória recebe o Cuiabá. Às 7 da noite na Arena, na Colina Histórica, em São Januário, o Vasco da Gama recebe o Red Bull Bragantino. Às 8 da noite no Heriberto Rilse, em Criciúma, o Criciúma recebe o Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Atlético Goianiense recebe o Botafogo no Antônio Ascioli, em Goiânia. Às 9h30 da noite, 9h15 aqui na LDE, o jogo que iremos transmitir
Lá no Morumbi, o São Paulo recebe a equipe do Flamengo. Às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Juventude. No mesmo horário, o Fluminense recebe o Bahia. Jogo esse no Maracanã. No mesmo horário, na Liga Arena em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe a equipe do Grêmio. Às 5 da tarde, o Internacional recebe o Palmeiras. Deixa eu confirmar aqui se o jogo será no Beira-Rio. Será no Beira-Rio. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Palmeiras e fechando a rodada, na segunda-feira às 9 da noite, no Mineirão, o Cruzeiro recebe a equipe do Fortaleza. Muito bem. Esse foi o nosso boletim esportivo dessa segunda-feira, dia 29 de julho. Agradeço a vocês o carinho e a audiência, lembrando que nessa quarta-feira, a partir das 9h15 da noite, teremos live do futebol aqui na LDE, Copa do Brasil. Vocês irão acompanhar com a gente as emoções de Corinthians e Grêmio, jogo na Neoquímica Arena, portanto a partir das 9h15 da noite. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até lá. Obrigado, Brasil. Tchau, tchau.